Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula daremos continuidade ao nosso projeto, né? A gente está introduzindo a parte do uso do Spring. Ok? Então na última aula a gente fez a parte referente a configurar, né, o nosso data source aqui, para a gente poder ser utilizado pelo Spring, né? A gente fez até o bin aqui da parte transacional, ok? Então a ideia agora, eu havia começado na última aula, mas acabei deixando para essa, que é pegar toda a parte de curso, né, e a gente colocar para dentro para a gente poder trabalhar com Spring, ok? E com isso também testar as nossas configurações aqui para ver se está tudo ok, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma interface, ok? Então aqui no pacote escola.musica.serviço, cliquei no pacote, Ctrl 3, vou criar uma nova interface. Se não aparecer, CAJI, tá? De Create Java Interface. Ok? Então, seguindo aquele padrão que eu falei, eu vou chamar de curso serviço, ok? Ou pode chamar de cadastro, curso, serviço. Isso aqui não é o nome não é obrigatório, tá? Qualquer nome que a gente colocar aqui, é importante a gente colocar uma implementação lá que o Spring vai entender, beleza? Mas vamos então manter isso aqui, curso, serviço, ok? Aqui a gente vai definir os métodos que a gente vai precisar. Vamos ver o que a gente tem lá em curso DAO. Ó, um deles é o salvar. A gente pode até copiar daqui, ó, de curso DAO. Pode pegar o nosso public void salvar, que passa um curso para ele, ok? Só terminar com ponto e vírgula aqui, né, que é uma interface, então o método tem que ser abstrato. Um outro que a gente tem é o listar todos, então eu vou copiar novamente daqui, vou colocar no meu curso serviço, listar todos, terminando com ponto e vírgula. Um e mais algum que a gente tem, vou excluir passando um curso, vamos lá, excluir, só vou terminar com ponto e vírgula. Próximo, a gente tem o listar cursos acórdio. Vamos passar para lá também, né? Talvez depois a gente possa abandonar de vez esse DAO aqui, ok? Vamos lá. Listar cursos acórdio, ponto e vírgula. Tá, aqui só não pode ser static. Ok? Então, nossos 4 métodos que a gente tinha lá no nosso curso DAO, a gente passou aqui para nossa interface, ok? Beleza, próximo passo então, eu vou até copiar esse curso serviço aqui, vou copiar esse nome, ok, que eu vou utilizá-lo para fazer o seguinte. Então dentro do pacote escola.musica.serviço.impl, Ctrl 3, agora eu vou criar uma nova classe, ok, vou dar um Ctrl V aqui, então vou chamar de curso serviço impl, okay? Então um padrãozinho de nome que a gente costuma usar quando trabalha com Spring, ok, e vou dizer que essa minha classe vai então implementar, então implements, a minha interface Ctrl V, curso serviço, ok? Ctrl barra de espaço aqui para importar curso serviço. Parei o cursor aqui, Ctrl 1 para ele mostrar as opções para mim. Aí, então vou pedir para implementar os métodos para mim, ok? Então vai implementar esses 4 métodos aí, ok? Beleza. Primeira coisa aqui para a gente não esquecer, ó, a gente vai falar então que meu curso serviço implemente, eu vou dizer que ele pode ser injetado em algum outro lugar da minha aplicação, ok? Então com isso uma das opções é o @service. Então se é um serviço, o ideal é a gente usar um nome de acordo, né? O @service. Apesar que se a gente usar um @component, ok? Um @controller ou um @repository, qualquer um deles vai ter o mesmo efeito, ok? Mas como o nome aqui é serviço, tá? Então é um serviço, então a gente usa esse nome @service, ok? Aqui, se a gente olhar essa notação, ela tem apenas um atributo chamado value, ok? Então eu posso colocar aqui value igual, só para eu colocar um nome, especificar o nome para o meu serviço, ok? Para ficar mais fácil, talvez até mais rápido do Spring identificar o que é para ele injetar. Mas se não tiver, ele vai conseguir para me injetar para mim também da mesma forma, tá? A gente pode mais para frente fazer algum exemplo. Mas o que eu vou fazer aqui é colocar o value igual a curso serviço. Então aqui é comum a gente colocar também o nome da interface, tá ok? O que vai acontecer? O Spring vai saber que ele não consegue injetar a interface, ele não pode criar uma instância da interface, né? Que a interface não tem como. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar por uma implementação dessa interface e vai encontrar isso aqui. Por isso é importante também, pessoal, uma regra importante do Spring, isso aqui não tem como a gente escapar, não é uma boa prática, nada, é uma regra. Eu só posso, não é que eu só posso, né? Se eu colocar algumas
informações a mais, eu consigo dizer para ele, ó, eu quero que você use essa implementação ou aquela implementação. Mas o mais comum é a gente ter uma única implementação para aquela interface. Então, quando ele for tentar injetar, ele já vai injetar a implementação em si e não a interface. Tá, ok? Então, mas é comum a gente manter esse padrão de, no value aqui do service, usar o nome da interface, ok? Colocando a primeira em minúsculo. Na verdade, esse service aqui, se a gente olhar no exemplo de acho que 2 aulas atrás, dá um Ctrl Shift R, envio, e-mail, serviço, implemente. A gente olhar aqui, a gente usou o @service, tá vendo? Sem. Apesar que a gente também não tentou injetar em lugar nenhum, né? Então, deixa quieto por enquanto. Esse exemplo não vai ser muito útil pra gente. Beleza, voltando aqui no curso serviço implemente, então eu vou colocar o @service e aqui. Aqui também, pessoal, quando a gente tem esse value aqui, a gente pode colocar direto dessa forma aqui, tá? Beleza? Se vocês acharem que fica um pouco mais limpo, pode deixar assim. Beleza? Eu vou deixar por enquanto explícito aqui só pra gente entender. E outra anotação importante que eu vou colocar é o @transactional, ok? Então isso aqui vai fazer com que todos os métodos da minha classe sejam transacionais. Essa anotação ela pode ser usada tanto aqui, como eu posso usá-la individualmente. Se eu tenho um método que é apenas de listagem, tá? Ele não precisa ser transacional, tá vendo? Esse aqui não precisaria ser transacionais. Então eu poderia colocar apenas no meu salvar e no meu excluir, por exemplo, ok? Mas o mais comum é a gente acabar utilizando mesmo o @transactional na própria classe, ok? Então esse @transactional ele vai usar essas configurações que a gente definiu aqui no nosso, cadê o application context? Tá? Então ele vai utilizar esse bin aqui, ok? Para fazer com que o nosso código seja transacional. Beleza? Então tudo que acontecer mesmo que um método chame o outro, tá ok? Tudo isso aqui vai fazer parte da mesma transação. Ou se o método de um serviço chamar um método de outro serviço, tudo vai ser transacional. Eu tenho esse serviço que chamou outro serviço, que chamou outro serviço, que chamou outro. Lá no quarto serviço que foi chamado, aconteceu um erro. Então ele vai fazer um rollback de tudo. Tá, ok? Então tudo, enquanto estiver dentro de um serviço para outro, vai ser transacional. Isso a gente vai entendendo melhor aos poucos. Então, o importante agora é colocar a anotação @transaction aqui em cima para que ele efetive, né, as nossas alterações lá no banco, que ele faça os commits para a gente automaticamente. Beleza? Tá, agora vamos dar uma olhada no nosso salvar lá do nosso curso DAO. O que a gente precisa, né? O que é indispensável quando a gente vai trabalhar, fazer qualquer transação do Hibernate no banco? A gente tem um Entity Manager, né? Como que a gente fazia antes para pegar o nosso Entity Manager? A gente ia lá no nosso, a gente criou uma classe JPA-Ult para pegar o Entity Manager. Agora a gente vai pedir para o Spring injetar para a gente. Então, se a gente olhar no nosso Application Context, ok? A gente tem esse, a gente chamou de Entity Manager Factory, ok? Mas então a gente vai conseguir que a partir desse bin aqui ele injete para a gente então uma classe, né? Apesar dele ser um Entity Manager, uma interface, entendeu? Mas ele vai injetar para a gente alguma implementação específica, né, do Entity Manager, que vai retornar pronto para a gente poder usar. Então o que a gente vai fazer na verdade aqui é só isso aqui, ó. A gente vai declarar então um private Entity Manager, ok? Entity Manager javax.persistence, vou chamar de Entity Manager mesmo, ok? E como que eu vou pedir para que isso aqui seja injetado pelo Spring? Então nesse caso, na maioria dos casos a gente usa a anotação @autoride, tá, para injetar os nossos bins. Só que no caso do Entity Manager é um caso um pouquinho diferente, um caso mais específico. A gente precisa usar um persistence context para ele. Tá? Então lembrar sempre que for injetar, pedir para injetar, para criar alguma instância, né? Lembrando que o Entity Manager a gente olhar uma interface, então eu quero que seja criada uma implementação real. Sempre que eu precisar de alguma implementação de Entity Manager, eu tenho que usar o @persistent context para pedir para o Spring criar essa implementação para mim. Então ele vai criar baseado nas informações que a gente tem aqui no nosso nesse bin aqui, ok? Beleza. E aqui dentro do salvar, então o que eu preciso fazer? Olha como o código fica bem mais simples. Se eu pegar meu Entity Manager, ponto, merge o meu curso. Beleza? Só isso, tá pronto. Não preciso criar a transação, né? Não preciso iniciar uma transação. O que a gente fazia aqui, né?
Precisava iniciar uma transação, fazer o merge, ok? Pegar o salvar, por exemplo. Fazer um merge, comitar minha transação, fechar meu entity manager e outras coisas mais, ok? Aqui não. Simplesmente chamei o entity manager e chamo o merge. A hora que minha transação terminar, ele mesmo vai fechar o entity manager e vai fazer o commit para mim, ok? Então, o que vai acontecer? A gente vai escrever mais código para cada classe de domínio. Praticamente a gente vai ter um serviço e um serviço implemente. Porém, o código em si vai ficar bem mais limpo, ok? Vai ser isso aqui que a gente vai estar fazendo o tempo todo, ok? O que é o meu listar todos? Basicamente vai ser isso aqui, ó. Vai ser um return meu entity manager ponto create query from curso. Só que precisa chamar o get result list, ok? Na verdade, se a gente olhar isso aqui, não foge muito também do nosso curso DAO. Cadê o nosso listar todos? Basicamente foi isso aqui que a gente fez, ok? Só que uma coisa que a gente não fez aqui, por exemplo, foi de fechar o nosso entity manager, né? A gente teria que armazenar isso aqui em algum lugar para depois fechar. A gente acabou deixando o código ficou mais curto aqui, mas esse código é ruim, né? A gente vai criar um código decente que teria mais linhas. Aqui não, tá? O próprio Spring vai se responsabilizar de fechar. Beleza? Que se vocês quiserem assumir com amarelinho, pode pegar e mandar adicionar essa anotação aqui, só para não ficar amarelo mesmo. Ok? O que é o nosso excluir? Nosso excluir vai ser, lá do nosso curso DAO, basicamente isso aqui. Entity manager.remove curso. Ok? Aqui. Beleza? É bem provável que a gente tenha que fazer também o que ele fazia aqui, né? Senão a gente vai ter problema aqui. A gente tem que chamar o nosso... Isso aqui, pessoal, parece bobeira, mas a gente tem que fazer. Se a gente fizer apenas isso aqui, ó, tá? O que acontece? A gente tinha um curso, a gente chamou o merge nesse curso e mandou remover o curso. Esse curso aqui, ele não está recebendo as alterações vindas do banco, tá? Então, sempre o merge, se a gente olhar aqui, ó, ele tem um tipo de retorno pra gente que não, ele seria de um object, né, mas como a gente está usando generic, ele tinha um tipo de retorno no curso. Então, eu preciso pegar esse meu curso, armazenar, ok? O curso retornado lá do banco. Então, esse curso aqui sim está sincronizado com o banco. Então, agora eu consigo pedir para removê-lo aqui. E listar cursos accordion não vai mudar muita coisa do que está aqui, tá? Então, basicamente é essa linha aqui que eu vou precisar. Onde é que tá? Vou mandar apenas o meu retorno direto já. Ok? Deixa eu dar um Ctrl Shift O aqui para tirar esse auto-write que eu não estou mais usando. Beleza, só a parte de conversar com o banco é isso aqui. Ok? Agora algumas coisinhas só que vou mudar lá no nosso BIM, mas é pouca coisa também, a gente já consegue alterar. Então no nosso curso BIM, lembra que aqui dentro do nosso Faces Config, a gente falou que vai ser o Spring, vai ser responsável por criar os nossos BIMs, por resolver as nossas expression languages lá, ok? Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui o que vai acontecer. Então aqui dentro agora pode ser aqui depois no finalzinho, ó. Então dentro do meu curso BIM, eu vou declarar um atributo do tipo private curso serviço. Mas é curso serviço, implemente. O correto é a gente usar o curso serviço aqui, que vai facilitar muito pra gente, tá ok? E eu vou chamar de curso serviço, ok? E agora no curso serviço eu consigo chamar os meus métodos. Então onde é que está meu salvar aqui, ó? Então ao invés de chamar o curso DAO ponto, estou no iniciar BIM aqui, né? O que ele faz? Ele chama o listar todos. Então eu vou substituir isso aqui pelo meu curso serviço ponto listar todos. Eu tenho listar cursos accordion. Novamente vou substituir meu curso serviço ponto listar cursos accordions. Eu tenho meu salvar, então vou substituir por curso serviço
ponto salvar. Depois disso eu vou lá e vou mandar listar todos. Então novamente curso serviço ponto listar todos. Fica bem mais simples, né, do que aquele generic da aula, fica meio feio, né, essa parte aí. Excluir. Então o que eu vou fazer aqui, curso serviço ponto excluir. Acho que a princípio foi isso que a gente utilizou, beleza? Só que peraí, isso aqui é uma interface, né? Quem que vai criar? Eu não teria que vir aqui fazer igual a new curso serviço implemente? Poderia, não tem problema. Mas isso aí não é a maneira correta de a gente trabalhar com Spring. A ideia é que eu peço para que o Spring mesmo crie essa instância para mim. Como que eu faço isso? Pedindo para ele injetar para mim. Então, nesse caso, vou usar a anotação @autoride, okay? Que é a anotação que geralmente a gente vai utilizar para pedir que seja injetado um curso-serviço, não, uma instância real de curso-serviço. Então, a única que o Spring vai achar vai ser o curso-serviço implemente, beleza? Só que aí tem um problema, pessoal. A gente não pode sair chamando esse autoride em qualquer lugar, tá? A gente só vai conseguir chamar o autoride dentro de um bin do Spring, tá ok? Então eu preciso transformar, na verdade, meu bin do JCF num bin do Spring, ok? Então para isso eu poderia usar a anotação @service, ok? Funcionaria perfeitamente. Só que nesse caso aqui ele está trabalhando mais como um controller, então eu posso usar uma outra anotação que tem o mesmo efeito do service, só que tem um nome que diz melhor o que é isso aqui, que seria parte dentro do nosso MVC, né? Nosso bin seria como nosso controller, ok? Então, controller aqui, se eu quiser colocar só dessa forma, ok? Ele vai trabalhar continuar mantendo aquele padrão de curso bin, ok? Mas se eu quiser reforçar, então eu posso copiar o curso bin, colocar aqui dentro, e só mudar o primeiro aqui para minúsculo, ok? E aqui, pessoal, eu vou deixar de usar também esse scope aqui, né, o view scoped, que é do javax.fez, porque o Spring também tem os seus scopes, só que aqui funciona um pouquinho diferente. Tem uma anotação @scope, ok, e aqui dentro eu informo então um valor com o que eu quero. Porém aqui, pessoal, o view, o scope de visão, ele não funciona automaticamente com o Spring. A gente precisa criar um bin, ok, que vai digamos, adicionar o escopo de visão à minha lista de escopos do Spring. Mais ou menos isso, tá? Então o que a gente vai fazer por enquanto, a gente vai trabalhar com o escopo de sessão, que ele funciona tranquilamente. Sessão, de request, de aplicação, eles funcionam já com Spring direto, ok? Apenas o de view que a gente vai ter que mudar, o escopo de visão que a gente vai ter que mudar depois. Ok? Beleza, eu acho que é isso. Agora, como a gente transformou o nosso curso bin em um bin do Spring, então eu consigo injetar qualquer outro bin dentro desse bin, ok? E estou usando esse escopo aqui. Eu acho que é isso. Na nossa tela, pessoal, não vai mudar nada, tá ok? Como a gente está usando o nome curso bin lá, vai continuar usando. Então, o nosso bin então, é até tranquilo. Só a gente vai só mudar a forma que a gente vai injetar esse nosso bin, né? O escopo aqui. A gente vai criar uma instância de declarar, né, uma variável tipo curso serviço, que na verdade que ele vai injetar o curso serviço implemente, vai procurar por uma implementação, né, dessa interface, ok? E a hora que a gente chamar os métodos aqui, na verdade, né, ele não vai chamar o listar todos lá da interface, que nem é implementada, né, ele vai chamar o listar todos da nossa implementação real, ok? Que é essa aqui. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, acho que é isso. Mas a gente pode deixar os outros bins por enquanto, cidade bin, aluno bin, trabalhando com o bin do JCF mesmo. Para essa aula, na próxima a gente volta para terminar de fazer essas alterações, ok? Tá, na verdade eu coloquei para rodar aqui, mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Beleza. A princípio parece que nossos bins estão certinhos lá, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, se a hora que eu for subir o Spring, tá? Se ele não conseguir, por exemplo, achar nenhuma implementação para o meu curso de serviço, ou achar mais que uma implementação, ele já daria erros aqui na hora de subir o Spring. Okay? Mais pra frente, uma hora ou outra vai acabar acontecendo alguns erros. O que a gente vai fazer, deixa eu fechar tudo aqui, na verdade,
Ctrl Shift W, Ctrl Shift R, vou procurar por template. Costumo rodar a partir daqui. Runes Random Server. E aí, será que vai? Is not mapped from... Ah, tá. É bobeira que eu fiz aqui. Vocês devem estar dando risada na minha cara, né? Tá. Primeira coisa é a gente entender esse erro aqui, tá? O que está falando aqui? Ele está reclamando que a minha entidade curso não foi mapeada. Onde que está falando? Lá no meu from curso. Por quê? Porque não é from curso minúsculo, aqui eu não uso o nome da tabela, né? Eu uso o nome da entidade. Ok? Então, Ctrl Shift R, lá no nosso curso, serviço implemente. Tá? Então o erro está aqui, ó, from curso. Esse curso aqui tem que ser maiúsculo. Ok? Beleza, quando já está rodando é só atualizar minha página. Beleza, aparentemente funcionou, né? A gente olhar, ele já, a nossa listagem de curso ele faz a partir do Spring, né? Vamos só ver se está realmente. Será que eu estou debugando ou estou rodando? Estou debugando. Então vou colocar um breakpoint aqui no salvar do curso Serviço Implement, só para a gente ter certeza que ele está funcionando. Então, vamos ver. O curso de viola de 4 anos foi para 4 anos e meio. Vou clicar em salvar. Beleza, tá? Chegou aqui no meu salvar lá do meu serviço Implement. Beleza? Vocês viram que bem tranquilo também, né, pessoal? A partir de agora, então, dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque praticamente para cada entidade nova, acabar criando uma interface e uma classe de serviço para ela. Mas não tem problema. Vai chegar uma hora que também vai ser praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. E eu gosto de trabalhar dessa forma porque eu acho que o código a gente vai ficar muito mais limpo, né? O generic DAO a gente vai escrever menos código, lógico. Só que se a gente olhar tanto no código em si, né? Como na hora de utilizá-lo, por exemplo, acho que meu aluno BIM aqui utiliza. Ok? Isso aqui é meio feio, né? Fica muito mais limpo a gente usar do jeito que a gente usou aqui, né? O curso BIM. Usar dessa forma aqui, né? Serviço, ponto listar todos, serviço, ponto, alguma coisa. Beleza? Acho que o código fica bem mais limpo. Tá ok? E pessoal, espero que vocês também tenham rodado certinho aí, ok? Qualquer dúvida pode mandar e-mail. Tento resolver para vocês. Qualquer código que vocês precisarem também pode mandar e-mail. Ok? Então, próxima aula pra gente finalizar essa parte do Spring, a gente poder realmente dar continuidade na parte de matrículas, então a gente volta só trocando o nosso... Se vocês já quiserem até ir fazendo aí, ok? Antes de assistir na próxima aula, depois vocês só dão uma conferida que deu errado, que provavelmente não vai dar nada errado. É bem tranquilo mesmo, beleza? Então passar essa parte aqui do Cidade BIM e do aluno BIM, né? Os métodos aqui para utilizar o Spring também. Então vocês vão criar o aluno serviço implement, curso serviço implement. Vamos vir aqui no aluno BIM, né? Vamos trocar aqui para arroba controller, aqui para arroba scope, beleza? Essas coisas que a gente fez agora com a parte de curso. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.